Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Pra Mim. E hoje, gente, nós temos uma pessoa maravilhosa, extraordinária, uma amiga que vocês vão amar, tenho certeza. Podem ficar aqui. E antes de tudo, olha só, gente, curte esse vídeo e bota lá assim no canal, tá bom? Bom, Carla, seja bem-vinda. Olha, Carla, gente, além de ser uma empresária fantástica, ela é minha amiga. Então, seja bem-vinda ao podcast Fala Pra Mim. E gostaria de, primeiro de tudo, você se apresentar para o nosso pessoal, para as pessoas que estão nos assistindo. Ah, Maria, primeiro uma honra estar aqui, né, aceitar seu convite. É muito bom ser chamada de amiga por pessoas que a gente respeita, que inspiram a gente, né? Sim, minha trajetória começa muito cedo, como empresária, acho que sempre fui empresária, não, perdão, como empreendedora, né? Com 8 anos de idade, gincanas e tal, eu já vi esse perfil de uma atitude empreendedora, de querer estar na liderança, e sempre foi muito assim, né? Hoje, aos 51, eu estou muito feliz com o resultado do que tivemos até aqui, uma boa ideia. E sou mãe de uma menina linda de 19 anos, Joana. Acho que é o meu projeto mais imperfeito, mas é o mais perfeito ao mesmo tempo, porque ela é maravilhosa, me ensina todos os dias. E imperfeito porque eu acho que ser mãe é uma construção, ainda mais quando a gente tem que conjugar isso com a nossa vida profissional, né? Então eu começo muito cedo com essas atitudes e acho que essas atitudes me levaram a conquistar alguns lugares interessantes. Me tornei empresária com o CNPJ em 2018, já rompi aquela primeira barreira dos que fecham no primeiro ano e dos que sobrevivem até os 5 anos. Tenho feito muitas coisas atualmente, mas o meu grande desafio do momento é a Lady Driver, que é o aplicativo de mobilidade feminina, que tem como principal objetivo assegurar, né, que as mulheres cheguem bem, com conforto, com tranquilidade e segurança às suas casas, aos seus lares, assim como para sua família também. Então, onde veio essa ideia de você ir em busca da Lady Drive, né? Então, ela já existe no mercado, mas que veio você, opa, vou fazer um aplicativo? Por quê? Porque você sempre tem alguma coisa voltada para as mulheres. Conta um pouquinho essa linha, né, que você traz e hoje você é uma executiva da Lady Drive. Vamos lá, essa história com mulheres, ela começa por conta de uma dor pessoal, né, de uma relação que foi muito complexa, e eu fico muito grata por isso tudo ter acontecido, porque talvez eu não tivesse a mesma sororidade, né, quando eu fui para a Secretaria, por exemplo, de Mulheres, trabalhar com esse assunto e juntando o que eu amo fazer, que é empreender, que é inovar. E a partir disso, essa qualificação ela vai acontecendo porque eu me debruço verdadeiramente no universo feminino. E a gente, como é que começa essa? Na verdade, eu acho que a Lady Driver me escolheu, né? Não foi, eu acho que eu estava sendo preparada para isso vir até a mim. Então eu estava numa banca na UF quando um grupo que estava apresentando soluções para a segurança das mulheres nas cidades fala, né, do Lady Driver, que ele nasce em São Paulo. Na verdade, hoje é um modelo de negócio que é licenciamento, então tem a tecnologia ela é proprietária, mas tem uma fundadora. E com o advento da pandemia, ela mudou o modelo de negócios e viu que era muito importante ter a figura de uma mulher, e de uma mulher que tivesse conexão com a causa das mulheres. E isso vem dando certo e foi isso que me conectou, né? Quando ele falou, isso foi em novembro de 2022, eles apresentaram aquilo, mais uma coisa e outra, nosso dia a dia super corrido, aula, mentoria, tudo que a gente faz. E aí, em fevereiro, fui cair no link patrocinado do Instagram, onde eles faziam uma procura por mulheres empreendedoras que se conectassem às causas das mulheres, e aquilo falou pra mim, entendeu? E ótimo, amei. Eu falei, então fala pra mim. Então eu vou falar pra você, porque é Lady Driver. E eu preenchi o famoso formulário, eles me retornaram com interesse no meu perfil, e começamos um diálogo a entender um pouco melhor o que era. Nunca imaginei ser dona de aplicativo, de nada.
muito menos de mobilidade, assim, nunca foi uma coisa que passou na cabeça. Então eu tive assim, eu falo que a oportunidade, não foi sorte, né? Que eu falo muito isso, sorte é quando o talento e a oportunidade se encontram no mesmo momento. Eu acho que a oportunidade veio, a pessoa estava pronta, conectada com essa causa, com essa missão. Eu falo que a gente faz um negócio com propósito, de propósito. E aí fui a São Paulo, fui conhecer o modelo, fui conhecer a empresa, conheci outras mulheres que já estavam entrando também como embaixadoras licenciadas, que é como nós somos chamados. E é isso, é desenvolver no território essa solução. 97% das mulheres já passaram algum tipo de constrangimento, importunação, incômodo dentro de um carro de aplicativo ou de um transporte público. Então, super me conectou com aquilo. Eu vinha dessa coordenação, né, junto às mulheres no que tange o empreendedorismo e a inovação, focando na geração de renda, focando na emancipação dos relacionamentos que não eram tão produtivos para ela, tão positivos. E eu falei, cara, é isso. Eu acho que agora essa história veio, não foi à toa. E aí me conectei imediatamente. Foi no ano que eu também tive a oportunidade de ter ido na ONU, né, durante a conferência da ONU Mulheres, contar para as mulheres sobre o cowork, o espaço de trabalho. Então foi tudo assim, fortalecendo. Por isso que hoje a Lady Drive existe no Rio de Janeiro em 8 meses, que faz hoje, inclusive. Olha, gente. Nada é por acaso. Agora falando que me veio. Já são 51 mil downloads da plataforma. Nossa. Em 8 meses de trabalho, só de passageiras. E motoristas nós temos hoje cadastradas 5.100 e alguma coisa até ontem. E prontas para trabalhar 2.200. Hoje o desafio grande é trazer mais motoristas, mais mulheres que entendam que não é perigoso, porque está dirigindo só para mulheres, que vale a pena. E assim, Maria, acho que muito do que a gente faz, sabe? Mudança de mindset. Porque os outros aplicativos trouxeram uma cultura de subemprego que não é real. Eu venho buscando informar para essas mulheres, presta atenção, 75% do meu faturamento bruto vai para as motoristas parceiras. Ela tem os 2 principais ativos do meu negócio. O patrimonial, que é o carro, e o investimento físico e intelectual, que é a energia dela na direção. Essa mulher é o que é minha? Sócia, né? Ela não está numa posição... E as pessoas não foram treinadas para entender com esse olhar. Então, mais uma vez eu vejo aí que o meu desafio é com as mulheres, para a emancipação das mulheres, para essa mudança de mindset, e elas entenderem que realmente isso aqui é uma grande comunidade. É uma rede de suporte para a passageira, para poder levar os filhos de 8 a 16 anos aonde elas não podem estar, porque muitas estão trabalhando, são CEOs, têm seus negócios, estão gravando podcast, alguém tem que estar levando as crianças para a escola, para a terapia, para o balé, para o futebol. E essas motoristas a gente chama carinhosamente de mãe-turistas. Ai, que legal! Porque são mulheres como eu e você, que têm filhos que entendem a delícia da maternidade e, ao mesmo tempo, a necessidade do trabalho, da geração de renda, seja pela renda, seja para a questão da produção intelectual, né? Então, a gente também tem um subproduto que é o Lady Care, que é para pegar aí os nossos pais, idosos e nossos avós, onde eles ficam cadastrados no perfil da passageira. E para motorista é uma grande rede também. Aí não necessariamente pode ser pai, pode ser homem, quando é o care. Quando o homem ele é bem-vindo no aplicativo em 3 situações. Se ele for acompanhante, vamos dizer assim, da passageira que pede, então ele necessariamente precisa embarcar e desembarcar no mesmo ponto, porque eu protejo os 2 lados, né? A minha motorista também. Quando ele for uma criança ou um adolescente de 8 a 16 anos e se ele for um idoso acima de 65. Nesses 3 casos é super bem-vindo. E acho que é muito legal você ter perguntado isso, porque a nossa luta
a nossa causa, a nossa luta é muito forte. A nossa causa, ela não é de separação, muito pelo contrário, ela é de igualdade. Então, a gente quer cada vez mais trazer os homens para esse letramento, porque muitos cometem algumas atitudes, às vezes, que vêm do inconsciente, que vêm de uma herança, de um momento em que era o homem, sim, com esse tipo de comportamento, muita coisa que a gente vê. E muitas vezes alguns cometem alguns comportamentos porque viram o avô fazer, viram o pai fazer, não tem o entendimento. Era até feio não fazer, né? Aquela coisa da imposição, né, da figura do masculina. E isso também ficou muito claro nesse dia, nessa banca. Foi uma banca muito rica, porque os homens que eram dos grupos que estavam apresentando os trabalhos, eles deram depoimentos incríveis. Um deles falou assim: olha, eu queria te agradecer por essa temática. Aí eu falei: mas por quê? Ele falou assim: porque eu fiz uma reunião de família, porque eu sou o único homem numa casa de 4 mulheres. Que legal. E depois de tudo que vocês... Porque assim, o trabalho, antes de acontecer, ele foi precedido por uma apresentação do projeto, né, da coordenação das mulheres na cidade de Niterói. E muitos não sabiam o que era a violência contra a mulher, quais as 5 violências previstas na Lei Maria da Penha, que são passíveis de criminalização. Então, assim, e aí eles trouxeram esse depoimento e falando, ele falou assim: olha, eu ficava ouvindo você falar, eu ficava me examinando, perguntando se eu agia daquela maneira com as minhas mulheres da minha família e com as mulheres do meu convívio. E foi muito rico, porque eu fui muito de peito aberto e queria ouvir delas. E elas falaram algumas vezes em que realmente eu fui, mas que elas entendiam era porque era de profundo desconhecimento e de uma ação mesmo inconsciente, né? E aí foi muito lindo. Aí teve um outro que falou que foi incrível, que ele conversou com a mulher também e pediu desculpa se ele fez de alguma maneira aqueles procedimentos, aquelas atitudes. Então, assim, eu acho que a gente está... Esse nosso lugar de educadora, ele não sai de nós, né? Todo lugar que a gente está, sendo empresária, sendo voluntária, colaborando em algum trabalho maior ou chefiando uma comunidade, esse nosso trabalho de educadora não deixa de existir nunca, né? Eu acho que é isso que a gente está... Com a Lady Drive é um pouco isso, assim, eu acho que é... Mas a Lady Drive, exemplo, algumas mulheres, elas não querem trabalhar durante a noite, ou têm até receio de trabalhar durante a noite. Então, eu sou mulher, por que eu entraria na Lady Drive? Só para as pessoas poderem conhecer melhor. Para eu trabalhar, para eu ser motorista. Tá. É muito simples, né? Vim fazer parte do time, ser uma motorista parceira. A razão é a que ela quiser. A motivação, todas são bem-vindas. Só para você entender um pouquinho do nosso perfil, né? E os nossos seguidores e a nossa audiência. Eu tenho, assim, mulheres que são psicólogas, que trabalham no setor de psicologia de hospitais. Eu tenho instrumentadora cirúrgica. Eu tenho mulheres que estão na luta mesmo, que são mães solo, que foram, que se separaram e estão nesse momento tendo que dar conta da criação dos filhos sozinha. Eu tenho mulheres que estão em transição de carreira. Eu tenho mulheres que foram mandadas embora dos seus respectivos trabalhos com vínculo elitista e que se viram no meio de um processo sem saber o que fazer e não dirigia nos outros aplicativos porque não era exclusivamente feminino. Tenho mães que querem zerar a conta, por exemplo. Então, assim, já tinha o seu carro, já tinha essa despesa. Tinha que tirar o carro da garagem, combustível, seguro, levar a criança na escola, às vezes rodar 10 quilômetros, 6 quilômetros, e que viram no aplicativo a possibilidade de levar mais 1 ou 2 crianças para a mesma escola, de vizinhos, do mesmo condomínio, e passaram a zerar a conta. Não tem essa despesa mais. Passou a ser uma escolha inteligente, né? Então, tem de tudo um pouco. Temos um retrato, tá? A motorista Lady Driver, ela ainda é uma motorista branca. Por quê? Porque as mulheres negras não têm acesso, na grande maioria, não estou generalizando aqui, a um veículo próprio. Muitas vezes isso é um impeditivo para ela ser uma motorista. Então, hoje, algumas locadoras vêm fazendo um trabalho de poder estimular motoristas de aplicativo a alugar veículos já sem custos.
Então, é muito simples. Basta baixar o aplicativo na loja, na Play Store. Hoje ele está disponível só no sistema Android. Tá? Para passageira não. Tem na Play Store e na Apple Store. Faz o cadastramento, dados cadastrais, aquela coisa básica. Sobe os documentos já no próprio aplicativo do veículo e sua própria CNH. É necessário ter aquela observação do EAR, exerce atividade remunerada. E ela passa por 48 horas de uma avaliação, onde a gente checa, inclusive, os antecedentes criminais, o histórico. Se ela tiver multa gravíssima, ela não pode dirigir para criança, mesmo que esteja com os pontos em dia, mas tem essa questão desse cuidado. Então, elas passam por esse processo aí de checagem e depois elas estão liberadas para poder. Então, assim, hoje o meu desafio é levar... Eu ia perguntar isso. Tá falando que eu tô engrenei a primeira aqui e fui, né? Pum. Mas você tem alguns desafios, né? Eu vou... Segura só os desafios rapidinho. Quando você diz assim, algumas locadoras estão indo em busca para tirar essa, vamos dizer assim, essa barreira da pessoa negra não conseguir, às vezes, né, não ter esse acesso ao carro. Vocês estão fazendo alguma ação específica para isso, para que possa garantir isso, possa, né, uma pressãozinha, vamos dizer assim. Vocês... Então, a gente está nesse momento na fase de planejamento disso. Okay. Primeiro eu fiz esse recorte, eu queria entender, né, qual o perfil dessa mulher que dirige para mim, faixa etária e tudo. Eu ainda não tenho toda a análise da pesquisa, mas eu já fiz a coleta. E a ideia é justamente chegar com números, quantas são e quantas não hoje não, porque muitas cadastram e acham que a gente fornece o veículo. Okay. E aí, quando a gente vai ver, assim, o que te impede? Por que você não concluiu o seu cadastro? Então, lembra que eu te falei que tem esse gap de 5.300, mais ou menos, para 2.000 e poucas. Aí a gente começou a investigar, pegar esse banco de dados, e aí a gente está separando, né? Se não tem o EAR, por exemplo, na carteira. Eu tive uma reunião semana passada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, porque uma das sugestões seria isentar essa mulher de pagar esse DUDA para poder acessar o aplicativo e ter essa observação. Porque para ela poder ter essa observação do exercício de atividade remunerada, ela precisa pagar esse DUDA, que hoje é em torno de R$300. Para uma mulher que está começando, às vezes é muito, né? Às vezes é uma escolha. Então, aí ela retarda. E aí a gente busca sempre como eu consigo chegar para negociar com peso, como você perguntou. Então, hoje eu ainda não tenho esse número, mas assim, eu tenho muitas redes de diversidade, de mulheres que estão... tem uma organização em São Paulo muito interessante que se chama Plano de Menina, que ela fez uma parceria muito legal com a Chevrolet, e a Chevrolet pagou 400 carteiras para essas meninas que estão assim, ou estão entrando na universidade, ou estão saindo de comunidades e estão entrando para a universidade, para terem já uma profissão, para poderem ser motoristas profissionais. Então, eles vão pagar a autoescola e pagar a carteira dessa menina. E um segundo passo já é ter, vamos dizer assim, um financiamento facilitado, uma taxa de crédito muito mais acessível, mais atraente. Então, assim, a gente está vendo muita articulação em torno para inserir realmente essas pessoas, né? Para dar oportunidade para elas e depois as coisas, elas vão andando, né? Sim. Então, diz qual é o grande desafio? Que você tem 2 pontos, né? Você tem essa motorista, né? Que você precisa de quantidade de motoristas. Sim. E você precisa também de quantidade de clientes, mulheres, para poder utilizar. Então, fala para mim quais são os desafios, Carla. Falo, eu sempre brinco, falo assim, eu acho que o Lady Drive vende mais porque tá fresquinho porque vende mais, porque a nossa busca hoje descobrir esse algoritmo, para mim, vai ser o grande pulo do gato. Né? Como eu falei, hoje a gente completa 8 meses e a gente vem crescendo em faturamento bruto de uma maneira muito alta, assim, muito exponencial. Ter a motorista que não é o mais difícil hoje, é o maior desafio. Por quê? Porque nosso cérebro é condicionado a automatizar tudo que a gente aprende. E eu pago melhor, a minha taxa é muito melhor, eu pago
75% certo, não tem nenhuma estratégia nebulosa por fora. A minha taxa é a melhor taxa do mercado. Nenhuma motorista faz nenhuma corrida por menos de 13,50. Isso não existe em nenhum outro aplicativo. Só para você ter uma ideia, no aplicativo dos concorrentes que o melhor paga por uma corrida curta, paga R$ 7,99 para a motorista. Então, a gente paga mais, a gente garante segurança, porque no agendamento ela já sai sabendo aonde ela vai, para qual localidade, quem é essa pessoa. Então, o desafio hoje é convencer as motoristas a parar para respirar e pensar. Por quê? Só para você ter um exemplo claro e para nossa audiência também entender. Uma mesma motorista, no dia 8 de março desse ano agora, ela fez 8 corridas pelo aplicativo do concorrente mais famoso. Ela fez 8 corridas para ganhar R$110. No nosso, na Lady Driver, ela fez 4 e ganhou R$132. Então, mas a mulher que está nesse corre, muitas vezes ela não faz conta. Ela não para pensar. E aí ela fala assim, mas não toca. Não toca na modalidade agora. Mas na modalidade de agendamento, a gente tem 90... Essa semana eu bati 96,3 de conversão no Rio de Janeiro. São números que eu acompanho diariamente. No on-demand, eu tenho 13% a 15%. Fica uma variação. É muito pouco, né? A gente está falando de uma cidade que tem 3 milhões de mulheres. Claro que nem todas pegariam, queria muito eu, mas não é isso. Ainda não. Mas, mesmo tendo 2.000 e tantas motoristas aptas, eu não consigo dar conta dessa demanda. Então, a gente sempre direciona todo mundo, todo o trabalho de pós-venda, né, ele está orientado a, na sua próxima viagem, utilize o voucher desconto para poder ter uma experiência conosco, prefira corridas agendadas. Então, assim, a gente não tem a cultura do planejamento. Você sabe disso, que é seu core business, eu acho, né? Não, e interessante, então, vamos colocar isso dentro da estratégia, né? Então, você é uma nova entrante, né? Então, o aplicativo é um novo entrante. Esse novo entrante, você tem que ter um diferencial, você tem que fazer como agilizar. Você não tem ainda a quantidade de motoristas na rua que você gostaria que tivesse, né? Até por coisas que você por fatores que você já mencionou. E aí, como? Então, tá bom. Então, eu posso agendar. Então, você busca e faz toda uma estratégia para que essa pessoa agende, porque aí você consegue alocar uma pessoa para ir para ali. Então, eu não consigo bater realmente com o meu concorrente nesse exato momento, mas eu tenho uma cultura de agendamento. Então, talvez o aplicativo concorrente, você consiga pegar assim de uma forma fácil na rua, mas do agendamento talvez não tenha a cultura do agendamento, que é uma coisa que você está colocando para as pessoas. Opa, peraí, eu vou viajar, então peraí, deixa eu agendar, porque, deixa eu agendar, e que às vezes você precisa disso, né? Porque assim, o aplicativo do concorrente, você agenda, mas você não tem certeza de que a pessoa vem, porque na hora que você agenda, ele começa a buscar motorista. Já aconteceu comigo 4h30 da manhã para ir para o aeroporto. Para mim também, comigo também. Então, você fica ali, ele fica procurando e não acha. Aí, aquele tempo que você queria, vai daqui a 10 minutos, 20 minutos, e você não consegue. Então, é a mesma coisa que você acordasse às 4 horas da manhã e ficasse buscando um motorista. Pois é. Né? E contigo não. Contigo, ou seja, com a Lady não. Com a Lady você vai, quem vai ser a motorista X, porque eu já fiz isso, né? Vai ser a motorista X que vai te buscar, tal hora ela está lá. Então, quem veio foi a motorista X quando eu fiz lá o agendamento, porque ela deve ter feito, né? Ela aceitou, e aí foi ela que... E é muito bacana que você pode saber antecipadamente e se comunicar. Sim. Caso você tenha alguma necessidade especial, ou você queira checar o carro, por exemplo, já aconteceu várias vezes. A gente tem muita cliente no Rio que pega aeroporto. Ou pega do aeroporto para casa, ou para o trabalho, ou vice-versa. E aí a maioria dos carros de aplicativo tem tanque de gás atrás. E às vezes a pessoa ela volta com 3, 4 malas. E mais as 2 pessoas ou 3 pessoas. Então, ela sempre se comunica, porque por dentro da plataforma é possível, quando você agenda e uma motorista aceita o seu agendamento, você já sabe quem é, tem a foto dela para sua segurança,
tem o Messenger, vamos dizer ali, o balãozinho, e você também consegue ligar, se você quiser. Ela não, mas você consegue ligar para motorista. Então, você sabe quem vai te pegar, a hora que vai pegar. E se você quiser tirar esse tipo de dúvida, também é possível, que é um grande diferencial. A gente fala concorrência porque é o modo comum da gente chamar, mas a gente sabe que o que a gente entrega não tem concorrência. Principalmente quando a gente fala desse tipo de comodidade, de conforto, e quando a gente fala de criança. Porque aí a mãe, eu tenho um motorista com prática com mães que ela manda foto. Então, assim, olha, Maria Fernanda acabou de chegar. Aí manda foto no aplicativo. Então, assim, é uma segurança. Então, a gente entrega muito valor dentro da cadeia. Sabe? Isso é legal isso, porque eu falo muito da proposta de valor, porque você sempre tem que ir em busca de uma proposta de valor. E às vezes as pessoas podem falar assim, mas é um aplicativo, né? O aplicativo já existe. Então, como eu vou criar esse valor para o cliente, né? Então, talvez as pessoas mas como é um licenciamento? Como é um licenciamento? Peraí, como é que cria valor? Então, não importa o produto que você esteja, é muito importante, talvez você indo ali na concorrência, você não pode hoje, então uma estratégia, olha só, aqui eu não consigo competir, então eu vou competir de uma outra forma, que essa forma eu consigo indo para algo que é uma debilidade muito forte da concorrência. Então você está a dor das pessoas que saem de madrugada ou que querem ir numa festa e eu não quero pegar e marcar com alguém, eu quero dar lady drive, eu quero ir com uma mulher, estou sozinha e tal, não quero pegar qualquer pessoa. Para as meninas que gostam de sair à noite, gostam de beber. Isso, então é uma parte muito segura, né? Isso. Sim. E a gente tem feito muitas conversas, né? Ontem mesmo eu tive uma reunião muito legal com uma startup que nasceu no berço de inovação da UFRJ, que se chama Direito Ágil. E eles têm ali toda uma série de protocolos, você pode fazer diversos acessos, inclusive a gente está pensando em ter um botão de pânico também, como é que a gente pode estar fazendo isso, não dentro do carro da Leite, porque ela não vai passar isso, a gente zerou o assédio dentro de um carro da Leite, mas para que se ela estiver num lugar onde a Leide deixou, mas ela já não está mais em contato, ela também possa ter no aplicativo um caminho, né? Para então, orientação. Algo voltado para a mulher, mais valor agregado ainda. Mais valor agregado. Então. A busca é essa, assim, é aquela estratégia de guerra, né? Lembra lá da invasão de Jerusalém? Vamos atacar pelo portão, que agora eu não lembro o nome, mas por quê? Porque fulano viu que é onde está frágil. E aí é isso, né? A gente vai aonde o nosso concorrente, que é grande demais, não consegue entregar. E aí a gente vai cirurgicamente nesses flancos, identificando onde a gente pode melhorar o que a gente tem. Em termos de tecnologia, hoje a gente trabalha com todas as tecnologias Google. Então, sim, o código ele é proprietário, a tecnologia ela é proprietária, mas a gente depende do satélite Google de georreferenciamento, eu dependo do Direction para fazer Connect the Points ali Connect the Dots, eu misturei tudo. A cada 4 metros que o carro anda é marcado. Então, por exemplo, se um carro acontecer qualquer coisa com ele, uma pessoa sumir, a gente sabe qual foi o último ponto identificado onde ele estava, se ela estiver dentro de um carro de uma Lady. Tudo isso a gente usa de outros, né? E assim, o líder do setor tem satélite próprio. Então a gente sabe que em termos tecnológicos, a usabilidade e essas facilidades, elas estão num outro nível, talvez mais avançado e mais confortável. Então, assim, se a gente não é bom aqui, por análise de SWOT, né, Maria? Sim. Quais são meus pontos positivos, qual o ponto negativo, quais oportunidades e ameaças, e pum, boto aquilo ali e desenho. Vou estudar onde estão as oportunidades, né? E onde estão os meus pontos fracos em relação ao serviço. E é isso, eu acho que é uma jornada, ela está só começando. Eu estou muito empolgada mesmo, assim. Eu agora vim com uma motorista que eu não conhecia, porque não dá para conhecer todas, né? E a Cláudia, e assim, uma história de uma mulher forte, sabe? Uma mulher incrível, assim, que já teve muito bem na vida, financeiramente falando. E aí entra na economia do cuidado.
largou o emprego de R$ 32.000 para cuidar da mãe e foi ser motorista de aplicativo. E agora está recomeçando esse processo como um todo. E assim, a gente respeita as escolhas, né? Pode ter gente que está ouvindo aqui e vai falar assim, eu nunca largaria um emprego de 32, eu ia pagar alguém para cuidar da minha mãe. Tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que são causas, né? E aí você vai ouvindo essas histórias e vai falando assim, cara, eu me emociono. Eu tô no lugar certo, sabe? Fazendo o que é que tem que ser feito. É uma ponte, porque assim, o que na verdade é o aplicativo? É uma ferramenta tecnológica para unir demanda e oferta. Só que tem a humanidade que não pode ser esquecida em tempos de inteligência artificial, de tecnologia, de aí uma série de coisas. Por quê? Porque esse é mais um dos nossos diferenciais. Se uma motorista tem um problema, uma passageira tem um problema, e ela entrar em contato com a gente, tem alguém para falar na hora. Coisa que nos outros não tem. Tudo bem, não dá. O dia que você tiver 3 milhões de pessoas usando seu aplicativo, você também não vai conseguir. Vou conseguir, porque vai ser uma orientação. Vai fazer parte da cultura, né? Vai então, fazer o crescimento, ele vai ser parte desse modelo, né? Um modelo replicando e crescendo, mas garantindo isso, até porque tem que ter um diferencial, né? Tem que ser leite. E assim, né? Eu acho que é um pouco mais de amor que a gente vai espalhando, sabe? Essa coisa do cuidado, porque as mulheres são as que mais sofrem com essas questões familiares, né? Assim, na pandemia, isso é um estudo do laboratório da ONU, Mulheres, né? A gente retrocedeu 17 anos dos avanços até aquele momento adquiridos. Por quê? Foram as mulheres que saíram dos seus empregos para cuidar da família, que ficou confinada dentro de casa. Foram as mulheres que fecharam empresas para poder ficar com a família. Foram empreendedores que deixaram de dar voz ao seu sonho, ao seu sentido em momento de repente, desenvolvimento para poder cuidar, porque é sempre o homem que acaba saindo e ainda assumindo esse papel. Claro, tem algumas exceções, mas a grande maioria. E essa conta da igualdade de salário, de respeito, de reconhecimento, é uma conta que já foi feita de forma matemática. Não sei se você já viu essa conta, né? Então, a gente está aí tendo que correr atrás de 2 séculos de diferença. É isso, assim, essa parte humana. Eu vim ouvindo essas histórias hoje, em particular, né? E eu falei assim, cara, isso tem que virar um livro, né? Vozes do volante, pensando coisa, um podcast, um filme, um documentário, porque é muita história, sabe? Não pode ser só número. É muito legal, né? Porque você entra, por vezes, em alguns aplicativos e a pessoa... E por isso que eles botaram lá, né? Você quer conversar, sem conversa ou com conversa. Eu gosto muito de conversar. E às vezes, quando eu não estou conversando, eu até digo assim, olha, desculpa, mas eu estou trabalhando. Eu também. Desculpa, mas eu estou trabalhando, então não vou conseguir agora dar atenção, porque eu estou ali trabalhando porque eu gosto, né? Sim. E são histórias maravilhosas, né? São histórias de pessoas e pessoas. Só histórias de resiliência. De resiliência e pessoas realmente que querem alguma coisa, né? Estão em busca de alguma coisa, em busca de uma oportunidade, em busca realmente do ser, né? Então eu vejo isso de uma forma muito interessante. Muito mesmo. É aquela frase que eu não sei de quem é, que fala, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Então, é isso, assim. E hoje eu estou muito feliz em estar desenvolvendo isso. Eu sei que é uma coisa que, assim, não é o projeto da minha vida. Né? O meu projeto de vida tem muito relação com como o meu saber, né? Porque, assim, atrás dessa mulher que já foi executiva, que hoje é executiva da Lady Driver, mas era uma executiva de empresas privadas, que já foi gestora pública, que é professora, que é docente. Existe uma mulher que é apaixonada pelo humano. E transformar, não a partir da minha ação, mas a partir da minha colaboração, pessoas a se conectarem com a sua própria essência. Eu acho que esse é o meu grande papel. Então, tem aí algumas coisas que eu quero fazer ainda. Eu ainda não estudei, por exemplo, psicanálise, é uma coisa que está no meu radar. E o meu sonho, né, a minha meta estruturada aí, que eu desejo a partir de 2025, vamos ver se eu vou bater essa meta no tempo, tá smart, tá arrumadinha lá, né?
Mas é poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e ficar 6 meses fora do Brasil, ou no Brasil, em alguma cidade que eu ainda não conheça. E 6 meses por quê? Porque é o tempo de eu conhecer, conversar, conhecer as pessoas, a cultura, me abarcar disso tudo, fazendo de forma remota o que eu quero fazer, né, que é atender pessoas, fazer mentoria, desenvolvimento pessoal, fazer essa reconexão com a própria essência. E 6 meses aqui porque eu tenho essa filha de 19 anos que eu vou morrer de saudades, mas eu acho que a gente tem que entender os nossos projetos, os projetos dos nossos filhos, sim. Né, porque acho que fica todo mundo assim equilibrado dentro das hierarquias. Quero aproveitar dessa deixa que você nos deu, de você ter um projeto. Então, vamos lá. Tenho uma carreira. Né? Então, quando eu tenho uma carreira, minha filha de 16 anos está tendo que escolher a carreira com 16 anos, né? Mas isso a gente também conversa e tudo. Então, vamos lá. Aí a Carla, ela teve toda uma trajetória, mas a Carla, que eu conheço antes da Lady Drive, ela tinha não somente a questão da Lady Drive. De repente a Lady Drive entrou dentro desse teu processo. E você? Para quem está nos assistindo, né? A gente está falando de carreira. E aí você disse lá, para 2025 eu tenho uma meta lá smart, que é estar em qualquer lugar do mundo e tal. A Lady Drive veio como um caminho para você chegar a essa meta, ou seja, um facilitador para essa meta, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou parar tudo e eu vou fazer somente o que eu quero lá para 2025, o que eu quero fazer aqui. Mas você não tem esse caminho. Como é que entra? Eu não sei se eu fui clara. Essa tua carreira e o que você deseja mesmo, porque a Lady Drive, ela não está ali, ela pode te possibilitar, mas sim, não sei se ela está ali dentro da tua meta, lá, o que é o teu desejo, o teu projeto de vida. Na verdade, eu acho que a Lady Driver, ela se configurando e permanecendo, porque, né, a gente acompanha demais, a gente faz muita análise, né? Então, as minhas mínimas estão sempre ascendentes, assim, minhas máximas também, e o gráfico aponta realmente uma atração bem próxima, né? O que acontece? Ela só foi assim um potencializador. Ok, ótimo. Tá? Por quê? O projeto de morar fora, ele já existe há 5 anos. Então eu venho trabalhando para entender como é que eu ia botar ele em prática. E aí eu acho que a oportunidade da Lady Drive, que veio muito com uma coisa assim, que se conectou com a minha missão junto às mulheres. Quando eu olhei o desenho, eu falei, caramba, isso pode antecipar esse projeto. Sim. Por quê? Ele pode acontecer de qualquer lugar do mundo, eu posso ter uma estrutura que hoje eu preciso para tocar, pode estar em qualquer lugar do mundo. E eu ter pessoas na localidade, no caso no Rio de Janeiro e em Niterói, né, que são os territórios que estão no meu comando, na minha licença, vamos dizer assim, ele pode acontecer aqui. E todo o meu comando está em outro lugar, ou todo o meu comando também estar aqui e eu estar, porque a gente está falando de tecnologia, que é o grande pulo do gato no sentido de você não precisar estar geograficamente amarrado num lugar. Né? E a Lady Driver, ela vem para isso, então não precisa ser uns 6 meses, não precisa ser só um lugar só, você vai poder fazer isso para outros lugares também, porque estar em 6 meses, né, pegar um ano, 6 meses, sei lá, Malta, 6 meses, Brasil, Rio de Janeiro, uma casa, um apartamento, enfim, uma casa da minha filha, que eu vou ficar com ela. É uma coisa. No outro ano ser outro lugar, entendeu? É mais caro. Esse sonho ficou. Eu qualifiquei o sonho, entendeu? E é isso. Eu não sei se eu também respondi bem o que você queria, mas assim, hoje a Lady, ela é um caminho, ela é a ponte que pode me levar para esse lugar, tá? De uma forma até mais rápida do que eu pensei. O que eu estou querendo colocar é para empreendedor, para pessoa que está nos ouvindo, às vezes ela fica só com aquele caminho ali, que ela, eu quero morar fora, e às vezes vem algumas oportunidades e você está ali fixado. Eu não estou falando que não tenha a visão de futuro, que você tem ali a tua visão de futuro, mas você viu isso como, poxa, isso aqui pode possibilitar
potencializar essa ida e eu posso fazer. Então, é buscar um caminho ou algo que possa fazer essa dinâmica da possibilidade. Sim. Porque, senão, talvez você levaria mais tempo, poderia adiar um pouquinho o teu projeto, mas talvez ou encurtasse mais um pouco, né? Que de repente pode encurtar mais um pouco o de você, o teu projeto, né? Então... Eu acho que assim, a gente... eu acho que a gente precisa ter uma cabeça hoje, aí eu acho que vale falar diretamente, né? Não só para mulheres, mas mulheres e homens, né? Empreendedoras, empreendedores, empresários. Eu acredito firmemente que a gente não pode fazer exatamente o que você me perguntou, marcar um ponto e ser inflexível. Se a gente é imexível. Não existe, nosso querido ministro. Eu creio muito firmemente que a gente tem justamente que estar sempre disponível para o que vem. Porque, por exemplo, a gente está vivendo um momento de uma disrupção absurda. Sim, muito. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. Imagina daqui a alguns anos. Isso não quer dizer que você não tem que ter planejamento. Sim, isso. Mas, assim, e também o planejamento é mexível. Não é acertamento estratégico, é um planejamento estratégico, né? E aí, assim, eu fico vendo muitas vezes, assim, e isso é muito perigoso para o empresário, para o empreendedor, para a empreendedora. Porque se você não chega no ponto... eu tracei o meu ponto A, eu saí do meu ponto A, vou chegar no meu ponto B, e engessa, como você falou, bota ali, fixa. Gente, mas a gente não sabe se o que a gente está fazendo vai ter utilidade amanhã. Né? Então, assim, eu não sei, como é que eu vou dizer assim, agora a Lady Dev veio, eu vou fazer só isso, porque eu vou fazer o bem, eu vou botar isso, e ainda vai me dar dinheiro. E vou anular qualquer outra possibilidade que venha junto. Não, jamais. Sempre muito atenta a tudo que está na órbita do que pode vir, né? Porque a gente não sabe, a maioria das profissões que a gente tem hoje não vão existir mais daqui a 5 anos. E segundo um estudo que eu li, que eu já não lembro mais de onde que foi, 78% não estarão mais disponíveis daqui a 10 anos. Então, como é que você pode querer fazer algum plano e ser imexível de uma maneira que você deixe de considerar o que vai aparecer no processo, né? A gente fala, não é sobre chegar, né? É sobre curtir o processo, né? E então, o que a gente pode tirar disso, né? Então, vamos lá, que a gente precisa ter um ponto, né? Um ponto até porque a gente precisa andar aqui, a gente precisa de uma direção, mas deixar sempre aberto o que pode acontecer e como é que eu vou até ajudar, né? Olhando sempre o ambiente, como lá falamos do SWOT, olhando sempre o ambiente para que a gente consiga chegar nesse lugar. É isso, cara? Sim. Aí eu acho que tem um treino. Eu acho que tem assim, para mim essas conexões sempre foram muito facilitadas. A minha forma de pensar, eu conecto muito rápido. Por exemplo, alguém me apresenta alguma coisa. Imediatamente é um movimento que minhas conexões fazem assim. Isso pode interessar para não sei quem. Então eu ajudo muito a conectar isso. É muito rápido para mim. Por exemplo, ontem eu estava na Expo Food, é uma grande feira que acontece aqui no Rio de Janeiro, e o que a Lady Drive tem a ver com comida, que é uma feira basicamente para supermercados, panificadoras, padarias e tal, um ramo de gastronomia. Eu não falo diretamente com esse público, mas eu tenho muitas empreendedoras que fazem coisas que estavam nessa feira, por exemplo, que produzem tortas, salgados, e elas precisam de entrega. Então, eu entrei em vários estandes que eram de embalagem, por exemplo, e peguei cartões. E falei, olha, eu tenho vários grupos de mulheres, se fizer uma compra coletiva, você consegue chegar em preços interessantes? Não, com certeza, muito interessa pra gente também. Então, assim, o que eu tenho a ver com isso? Absolutamente nada de uma maneira direta, mas tudo de uma maneira indireta. Porque a partir do momento que eu consigo empoderar essa passageira, que é uma pequena empreendedora hoje, e ela usar o meu serviço, eu vou dar sustentabilidade para ela poder crescer, continuar no meu serviço, e eu colaboro com toda a cadeia produtiva dela. E não me custou absolutamente nada. Então, você falou assim,
Por que eu trouxe essa coisa da conexão? Porque é mais ou menos como funciona comigo. Eu estou ali, pô, isso é oportunidade. Mas a gente tem que saber também dizer os nãos, porque senão a gente, né, aquela energia que a gente dissipa para tudo que é lado, impulsiona muito pouco a gente na direção que a gente quer. Mas aquela energia que a gente seta, ela te leva mais rápido para o teu objetivo. Então, eu acho que é tudo muito isso, né? Se você sabe verdadeiramente para onde você quer ir, só tem que estar atento assim. Não é perder a oportunidade, mas sempre analisar todas as oportunidades. Que eu acho que isso aí é o determinante para fazer as escolhas corretas. Carla, uma empresária hoje que está querendo empreender, o que você falaria para ela? Pergunta boa. Não somente empresária, né? Empresária também. Seja uma pessoa que não está satisfeito com a vida dele, né, ou dela dentro de uma organização, ou um empresário que não está satisfeito com o que ele faz hoje, o que você falaria para ele? Primeira coisa que eu falaria como eu me considero uma especialista na área comportamental, é não cometa uma loucura que é hoje, de uma hora para outra, largar o que se tem para um projeto que você não sabe qual é e com exatidão. Então, não está satisfeito? Ok, faça um plano. Não está satisfeito naquela empresa com aquela posição? Organiza a sua BATNA. Hoje eu tenho isso, né? Nosso conceito, né? Qual é a minha melhor alternativa se eu não conseguir nada? Então eu vou lá, hoje eu tenho essa posição, eu ganho X e tenho essa condição. O que é BATNA? Que é uma sigla em inglês para a melhor alternativa a um acordo possível, né? Então, assim, qual é o meu cenário hoje? O que eu já tenho, né? Hoje eu trabalho numa empresa X, eu tenho uma posição que eu ganho 2X, com uma condição menos X de autonomia. Tô ok, mas não tô feliz. Mas isso paga minhas contas. Então, eu tenho, nessa parte, uma segurança. Eu tô lá na base da pirâmide, ok, né? Mas eu quero mais, eu não quero permanecer aqui. Tá bom, então o que você quer? Você quer continuar dentro da mesma trilha de conhecimento e carreira, e você só quer uma posição que te valorize, que você receba mais e tal? Comece, né, lá no famoso LinkedIn Open to Work, né? Então, eu estou lá pronta para uma oportunidade. E começa a estudar. Mas antes de sair, bota qual é o teu pior cenário aceitável? Sim. Para eu largar o que eu tenho hoje, né, para largar minha BATNA lá, eu tenho que ter um pior cenário aceitável e tenho que ter um melhor cenário desejável. Se você sair com isso, a garantia de você conseguir fazer essa transição de maneira segura, confortável, tendo equilíbrio emocional, porque senão depois você tem 2 problemas. Né? Sim, concordo. Então é um pouco, acho que esse é o mau conselho, se aconselho ou atitude, eu pelo menos faria. Era o que eu faria. Claro, às vezes a gente é pego de surpresa. Sim, e aí tem que se virar nos 30. Mas nesse caso em que você perguntou, não está satisfeito que é uma opção, ou quer mudar o negócio, eu faria primeiro um estudo, um planejamento. Não sei fazer isso dá trabalho. Se você tem condições, contrate um especialista, contrate um mentor. Se você não tem condições, existe muito conteúdo gratuito na internet, de qualidade. As próprias instituições, né, acadêmicas do nosso país também já estão disponibilizando muita coisa, e de fora do nosso país também. Hoje não tem mais desculpa para você fazer errado. Sim. Você pode escolher errado. Né? Então, acho que é por aí. Então, gente, estamos chegando ao final, né, da nossa hora. Né? Agora eu quero fazer uma pergunta final para a Carla. Carla Tavares, fala para mim. Qual é a mensagem que você deixa para esses empreendedores, para esses gestores, para esses jovens que querem entrar no mercado, para as pessoas que estão entrando no mercado? Fala para mim, fala para gente, Carla. Assim, eu busco estimular muito uma cultura do ganha-ganha, uma cultura, assim, sempre pautei minha vida por 2 princípios. Quem não vive para servir, não serve para muita coisa, não. E faça comigo faça com o outro que você gostaria que fizessem com você. Eu acho que a gente erra tão menos quando a gente adota essa postura.
É muito isso. Acho que para os jovens que estão entrando, olhem realmente para os seus sonhos, não acreditem nos rótulos que você ouviu durante sua vida inteira, se conecte com a sua essência, ouça a sua voz interior e confie em si mesmo. Acho que a nossa fé na gente mesmo, no que a gente acredita, leva a gente para lugares que a gente nem imagina. Ai, meu Deus, coisa linda, né? Até ela se emocionou, tô eu aqui emocionada. Gente, então, obrigada por você ter assistido, né, mais um episódio do Fala Pra Mim, Fala Pra Mim, Fala Pra Mim. Então, ó, passe esse vídeo adiante. Ó, vou fazer meu CTA aqui, hein? Vai aqui, dá o likezinho, assina o canal e tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.